Só uma correção, cara. Toda vez que me chamam de senhor, cara, eu perco o rebolado, como se diz. Apesar do cabelo branco, me chama de você, pelo amor de Deus, hein? Mas é respeito. Não é idade, Não, não, é isso respeito. não. Estamos entre amigos aqui, fica tranquilo, tá bom? Bem, o tópico é esse de apresentação de oclusão de fibrilação, perdão, de oclusão do apêndice atrial esquerdo. E a gente começa, só um lembrete, interrompa na hora que vocês quiserem, tá bom? E nós começamos falando por que esse tópico é relevante, né? Quando a gente pensa nos AVCs tromboembólicos, né? 87% são, então, isquêmicos ou tromboembólicos e 90% desses trombos surgem no apêndice atrial esquerdo. Eu costumo dizer que apêndice não serve para quase nada, né? O apêndice lá de baixo que a gente tem, vermiforme, o apêndice atrial esquerdo, são estruturas que provavelmente a nossa genética, em alguns milhões de anos, deve retirá-los, né? E por que isso também é importante? A fibrilação atrial, de maneira geral, ela aumenta em 5 vezes o risco de AVC. Pacientes que têm AFA, então, estariam sob um risco muito grande, né? 1 em cada 5 AVC ocorre em pacientes que têm fibrilação atrial. E aí vem um outro dado interessante. Quem tem FA e que teve um AVC, praticamente metade desses pacientes está com risco de, nos próximos 6 meses, ter uma recidiva, um novo evento. E aí um outro dado que é extremamente relevante é quando a gente analisa dos Estados Unidos de 2015 até 2050, 2015 existia uma estimativa de 5 milhões de pessoas com FA. Em 2050, nós vamos ter 12 milhões de pessoas com FA. Isso quer dizer que a população exposta é cada vez maior, né, sob risco. Se a gente pegar uma perspectiva dos países do mundo para a gente situar o Brasil é um país que está em transição para se tornar um país mais idoso, vamos colocar assim. Mas quando a gente pega países mais idosos, como Estados Unidos e Canadá, e que tem fatores de risco muito maior do que a Europa, por exemplo, a média de pacientes com FA para cada 100 mil é maior que 900 pacientes para cada 100 mil habitantes. No Brasil fica um pouquinho abaixo, entre 700 a 900 pacientes ou pessoas, né, com FA para cada 100 mil habitantes. Você vê que país jovem como a África é bem mais baixo, mas a gente se situa muito próximo à Argentina e Chile, que formam um bloco, e Oceania e a América Central um pouco menos. Mas só para a gente situar que, como nós estamos em transição, é possível que a gente tenha cada vez mais pacientes com FA. Se você pegar de outra forma e fazer outra leitura, ao longo da vida até a morte, e quanto mais idoso é a população, mais isso é verdadeiro. 1 em cada 3 indivíduos vai ter FA. Isso é bem pesado, é lógico que vai ter FA lá na frente. Quanto maior avança, quanto mais idade, mais a chance de FA. Acima dos 80 anos é cerca de 10% da população ou mais. É mais frequente em homens do que mulheres. E mesmo na Europa, a relação é muito parecida com o que a gente tem lá nos Estados Unidos. Vejam, esse gráfico também é bem interessante. Você tem lá em torno de 4, 8, 16 milhões de FA em 2016, em 2060, a gente vai ter por volta de 30 milhões de pessoas com fibrilação arterial. Apesar de dieta mediterrânea, de um monte de controle de fator de risco, mesmo lá isso é uma epidemia. E aí, para os nossos amigos cardiologistas clínicos, quanto mais avança a idade e mais fator de risco tem o seu paciente, maior a chance dele tem de ter fibrilação atrial. Então, a fibrilação atrial não é só um distúrbio elétrico espontâneo, mas depende do envelhecimento e depende também da presença de fatores de risco. Quanto mais elevado, maior a chance de ter fibrilação atrial. E qual é o tratamento da fibrilação atrial para que a gente previna AVC? Porque a fibrilação atrial ela tem dois componentes, né? O aumento da frequência cardíaca, a perda da fração de ejeção pelo átrio, que contribui com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo,
isso é um problema que pode ser controlado ou com a ablação ou com o controle da frequência. Isso é um tópico que é bem discutido mundo afora, que as duas opções são bem trabalhadas pelos eletrofisiologistas e clínicos. Mas o problema maior talvez seja o AVC. O AVC do FA, em geral, é um AVC debilitante, não é um AVC simples. E quando a gente pega isso aqui, veja, isso é de 2015, salvo grosseiro engano, 2016, vê como é que as pessoas estão sendo tratadas de acordo com o Chade-Vasque. Lembra que o Chade-Vasque é aquele score, né, que soma se tem insuficiência cardíaca, hipertensão, maior que 65 ou 75 anos, se é diabético, se teve stroke, se tem doença vascular periférica. Então, quando você soma tudo isso, quanto maior o risco, quanto maior o Chade-Vasque, maior o risco de você ter AVC e nas pessoas que têm fibrilação atrial, né? E aí, vejam que coisa curiosa. Aqui está o número de pacientes, bem clarinho, essa barra de cima, que não tomam qualquer medicação, nem antiplaquetário, nem antitrombótico. Para Chade-Vasque zero, isso é absolutamente compreensível, né? Chade-Vasque zero, em teoria, não deveria tomar nada mesmo. Mas à medida que sobe o Chade-Vasque, você tem um percentual de em torno de 20% que não toma absolutamente nada para prevenir stroke. Aí vem outra informação pior, isso é de educação nossa, educação médica, né, do tratamento. Aspirina apenas, vejam que um percentual muito alto de pacientes, mesmo com Chade-Vasque acima de 3, tomam aspirina. Então, de forma geral, esses pacientes de aspirina e que não tomam nada, não estão sendo tratados. A aspirina não trata a fibrilação atrial, não previne AVC na fibrilação atrial. E aí tem um percentual menor que começa a tomar DAPT, que também não está indicado nessa prevenção primária do AVC em FA. E aí metade dos pacientes, ou menos, tomam ou NOAC ou tomam varfarina, a grande maioria ainda toma varfarina. Então, vocês vejam que pelo menos 50% de pacientes ao longo do tempo, que estão sob o risco de AVC e FA, não tomam qualquer medicação ou tomam medicação que não tem qualquer efeito. Dos que tomam, a gente tem que lembrar que tanto varfarina quanto esses novos anticoagulantes orais, o novel ou que não são antagonistas da vitamina K, todos eles têm risco de sangramento, precisam ser tomados todo dia, as taxas de não aderência não são pequenas, a gente vai ver isso mais na frente, a varfarina ainda precisa monitorar com regularidade o RNI, tem problemas de interação com alimentos, medicamentos, e os dois complicam medicamentos cirúrgicos. Soma-se a isso nos NOACs o alto custo. Apesar de ter o genérico, você tem que lembrar, e a gente viu que esses pacientes, eles têm, de maneira geral, múltiplos fatores de risco. Então, são diabéticos, hipertensos, que têm insuficiência cardíaca, que tomam uma quantidade de medicação já bastante elevada e que acrescenta a esse regime ou varfarina, que é barata e tem problema, ou NOAC, que é um pouquinho melhor, mas que tem o custo elevado intrínseco, né? Aí, quando a gente vai aqui para a adoção do NOAC, ao longo, assim, em vida real, o que a gente vê é que em 2 anos, 30% dos pacientes que você começa a tratar com NOAC ou varfarina, e ao longo do tempo, a varfarina é abandonada com maior frequência, em até 40%, 50% dos casos, e o NOAC em 30% a 40% dos casos. Eles estimam que 30% dos pacientes em 2 anos que tomam NOAC deixam de tomar. E eu lembro para vocês que a gente tem dado bem concreto disso nos trials que foram feitos comparando NOAC com varfarina, e o percentual de não aderência é elevado, né? E aqui é um resumo do que a gente falou. Anticoagulação e fibrilação atrial, em resumo, o pilar da prevenção do AVC continua sendo a anticoagulação oral, quer que seja com a varfarina, né, ou com antagonistas que são orais direto ou antagonistas da vitamina K. Isso claramente reduz o risco de AVC isquêmico e mortalidade por todas as causas, mas aumenta o risco de complicação hemorrágica, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. 1/3 desses pacientes, entretanto, que têm alto risco de AVC, eles não recebem a profilaxia eficaz, eles abandonam a profilaxia
E se a gente olhar com mais detalhe, eu diria que cerca de 50% até ficam sob risco, porque tomam uma medicação que não é apropriada, né? Então, um terço abandona o uso dessa medicação, mas em torno de 20% tomam medicação inapropriada, e em torno da metade dos pacientes, com muito otimismo, 60% toma NOAC ou varfarina nesse circuito. Então, nós temos uma população sob risco muito grande. Quando nós vamos aqui olhar o guideline, e eles são extremamente organizados, recomendo que vocês vejam esse guideline europeu de fibrilação atrial. Para quem quiser um pouquinho mais mastigado, eles têm inclusive traduzido para o português de Portugal, um pocketbook, uns slidezinhos pequenos, é um guideline que é uma dica boa de ler e se aprofundar no tema. Então, quando a gente pensa em válvula mecânica ou do paciente que tem doença reumática, é varfarina. Até hoje, mesmo recentemente, foi tentado NOAC na África e foi um fracasso. A varfarina, para esse grupo de pacientes, ainda é o principal. Aí você estima o chá de Vasco para ver se ele precisa tomar medicação ou não. Com zero, ou seja, o paciente só teve fibrilação atrial e nunca teve AVC ou qualquer fator de risco, esse paciente só precisa ser acompanhado ao longo do tempo. É claro que a doença atrial, ela dificilmente surge sem ter outros fatores por trás. Então, esse chá de zero é algo que eu acho meio que para inglês ver. É muito raro ter isso. Investigue direito seu paciente, que raramente ele fica nessa classificação. Ele passa para que para homem passa a ser indicação de anticoagulação oral 2A, nível de evidência B, para mulheres isso pula para 2, mas quando a gente chega em 2, nós começamos principalmente para homem, 3 para mulher, como está aqui nesse gráfico, a anticoagulação oral passa a ser classe 1A. Mas existem pacientes em que ou ele, por alguma razão, sangrou, ou ele fez AVC na vigência de anticoagulação oral, em que a oclusão do apêndice atrial esquerdo deveria ser considerado. Então, nesse caso, ele passa a ser nível de evidência 2B, porque todos os estudos ainda são poucos, mas está avançando, acredito que deva se tornar 2A, foram feitos como não inferioridade, como uma terapia de substituição. A primeira terapia, que fica bem claro aqui para os clínicos, é essa, mas eu acho bem curioso quando a gente insiste nessa terapia num paciente que sangra, ressangra, ou que teve um spot, fez um AVC, o clínico insiste em, eu vou trocar o NOAC, vou fazer outro que é melhor, e esquece de uma terapia que é esse o objetivo da aula, que é o tratamento ou oclusão do apêndice atrial esquerdo, né? E aí, eu gostaria que, se vocês pudessem, ou se manifestem, ou falassem no chat de algo que eu acho extremamente interessante, né? Nos últimos anos, esse fechamento de apêndice atrial, ele cresceu em todo mundo, mesmo como o Maurício falou, e os amigos aí de Goiânia, no Brasil não parece que é uma alternativa tão eficaz, mas ela ficou uma alternativa atraente, né, para prevenção de eventos tromboembólicos em pacientes de alto risco de AVC, naqueles pacientes inelegíveis para anticoagulante oral. Então, fique bem claro que hoje a indicação não é para o paciente que quer, mas para o paciente que teve alguma complicação ou não pode, por alguma razão, tomar anticoagulante oral. Aqueles pacientes que têm aqueles sangramentos primários, cerebrais, doença microvascular, telangiectasias da vida, etc., etc., e que sequer pode chegar perto de anticoagulante, ele seria um paciente elegível, né? Aí a pergunta é a seguinte: no Brasil, a gente faz muito pouco. Vocês têm ideia de quantos pacientes estão sendo feitos por semana nos Estados Unidos? Fernando Henrique, alguém quer comentar o que é que vocês acham de como está sendo feito isso lá fora? Fernando? Bom, doutor Ayrton, eu não tenho muita experiência lá fora de como tá, mas assim, aqui eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é o financiamento disso, né? Ele ainda não está no rol da ANS, a gente não consegue. Nós temos aqui 2 casos realizados e mais uns 2 ou 3 aí que o paciente às vezes não quer brigar com convênio, não quer mexer com judicialização.
Aqui eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é essa. De maneira geral, aqui, apesar de não ter no Roda ANS, mas o Roda ANS caiu, né? Se foi aprovado pelo FDA, agora isso, em teoria, é mandatório que os planos de saúde façam. Essa lei foi do Legislativo, foi sancionada pelo presidente, e isso tá em vigor. Por outro lado, se a gente pensar no custo disso, é o custo de uma oclusão de um FOP ou oclusão de uma CIA, talvez um pouquinho mais caro, porque tem a bainha e a Agilis, mas isso não encarece tanto, é menos da metade do preço de uma TAV, e é um procedimento que talvez não, que tem grande benefício para esses que não podem tomar anticoagulante. Isso que você falou é um negócio bem interessante. Aqui também o programa engatinha. É bem complicado, a gente faz 3, 4 pacientes por ano aqui, é muito pouco em cada hospital que a gente trabalha. Isso manda um pouco mais, mas é muito pouco por hospital. Nos Estados Unidos hoje está sendo feito 30 a oclusão de apêndices por ano por hospital. Lá tem cadastrado no registro 2.400 hospitais que só recebem o reembolso se mandarem para o registro que foi feito, né? Então, é mandatório. Eu faço, eu registro, eu recebo. Eu faço, eu não registro, não recebo. Então, isso é bem confiável lá. Se você multiplicar, então, 2.400 por 30, eu fiz acho que dá 72 mil pacientes, eu acho que é isso, né? Dá bastante paciente. Então, o que dá em torno de 1.000 a 1.300 pacientes por semana que ocorrem fibrilação atrial nos Estados Unidos. Isso é um negócio, assim, que é impensável para a gente. Daqui a pouco isso lá está sendo fechado apêndice como se trata, faz intervenção coronária percutânea. E por que lá virou a chave? Porque, primeiro, que tem reembolso. Segundo, que, apesar de existirem diretrizes, isso é um pouco mais frouxo lá. Tem camarada de 60 anos que gosta de prática de esporte, que faz maratona, faz ciclismo, faz um monte de coisa, e diz, eu não quero tem fibrilação arterial, eu não quero tomar NOAC. Não quero tomar nada, eu quero fechar o apêndice. Então, ele vai e fecha o apêndice. Isso é facultado lá. E não estou colocando como essa prática deveria ser feita, mas o questionamento é o inverso. É por que é que nós fechamos tão pouco? Eu vou finalizar, não agora, né, mais para frente, com um caso em que fica muito claro a resistência que existe, em geral, dos grupos clínicos, se vocês quiserem se manifestar sobre a ideia do apêndice atrial esquerdo, porque é tão difícil da gente emplacar, né? Antes de Ayrton, falar... Oi, Maurício, fala, Maurício. Maurício. Aí é interessante isso que você falou. A gente teve a apresentação lá do nosso colega brasileiro que está lá em Cleveland, do Luiz Dalan. E ele comentou lá que no serviço dele eles fecham 16 apêndices por dia. Eu, Pois é. eu fui lá e confirmei com ele, né? Falei, seu Dalan, eu entendi certo, é por dia, 16, ele falou por dia, Maurício. E outra coisa, a maioria deles ambulatorial, né? Faz de manhã, vai embora à tarde para casa. Aí eu falei, mas onde que tem tanto paciente, quais as indicações? E ele falou isso que você comentou aqui, falou, Maurício, é uma população idosa que não quer sangrar. Assim, uma vez que ele tem risco de queda, o pessoal prefere fechar, porque o risco de queda é uma coisa que a gente pouco comenta, mas ele é muito real, né? Então, é preferência do paciente e dos clínicos que o paciente que se feche o apêndice e não use o anticoagulante oral, porque a hemorragia é pior, né? É, Enfim, isso é Estados Unidos, mas é uma coisa que nos chama a atenção. E eu achei legal sua provocação aí para os clínicos nossos aí, o que eles pensam lá no consultório, né? Talvez o grande problema é lá como se tornou um procedimento bem cotidiano, rotineiro. O Dalan mostrou a experiência dele do same day discharge, que é da alta no mesmo dia, que é um negócio muito bacana, sobrecarrega menos o sistema de saúde, e eles vamos colocar na prática aqui para o clínico, numa linguagem que o clínico entenda, eles pegaram mão. Ficou um procedimento extremamente seguro e com resultados bem previsíveis,
e isso motivou até a editorial do Saiban, que depois eu posso compartilhar com vocês, colocando que perguntando se atingiu o ápice do treinamento em apêndice atrial. Eu acredito que ainda tem coisa para melhorar, prótese para melhorar, mas já estamos num nível de segurança muito bom, que faz com que o clínico lá já tenha uma confiança grande em encaminhar seus pacientes. E aqui, antes da gente passar para o procedimento em si, algumas coisas interessantes do apêndice, né? O apêndice é essa projeção digitiforme do átrio esquerdo. Em geral, ele fica nessa borda superior cardíaca aqui, e fica abaixo do tronco da pulmonar. Só para a gente entender essa anatomia externa, depois a gente abre esse apêndice e tenta entender por que o apêndice é um local que facilita tanto a formação de trombo. Se a gente olhar a parede do átrio, de maneira geral, a parede lisa, não tem nenhuma rugosidade. Aqui, como é um apêndice, é como se fosse uma área de península ou de baía, né, que o sangue entra, a estase aumenta nessa região, não só a estase, mas a gente tem essa musculatura pequitínea que forma esses buraquinhos, essa irregularidade aqui, que facilita, então, a formação e a adesão de trombo no apêndice. Então, tem essa riqueza de músculos pectíneos, que também é importante para a prótese aderir, veja, para a prótese se agarrar numa superfície lisa seria mais difícil, mas esses músculos pectíneos também ajudam a ancorar a prótese. Aqui alguns dados importantes para ecocardiografista. Nós temos algum ecocardiografista na plateia? Sim, doutora Aisha, Verena. Verena. Oi, Verena, que bom. Então, para o ecocardiografista, essas referências são boas. Ver a circunflexa no transesofágico, a gente consegue mapear a circunflexa, que é um dos marcadores aqui do apêndice atrial esquerdo, e ver também essa crista lateral esquerda, que também chamam de crista comadínica, que separa o apêndice da veia pulmonar superior esquerda. Por isso que a gente vai fazer FOP, entra direto no apêndice, quero ir para a veia pulmonar, vai para o apêndice. O contrário também é verdadeiro, quer ir para o apêndice, vai para a veia pulmonar. Mas, de maneira geral, essa crista comadínica, junto com a circunflexa, forma essa boca do apêndice, que isso é uma referência anatômica muito importante para a oclusão, para os ecocardiografistas, para o intervencionista entender essa relação. Veja que para baixo você tem a relação com o vestíbulo, a região do vestíbulo da válvula mitral, tem essa região do limbo, que é uma região que é de transição entre o apêndice e o átrio. Então, de maneira geral, é isso que a gente precisa ter de conhecimento anatômico. Outra coisa que deriva da tomo, é muito difícil achar isso no ecocardiograma. Não é que é difícil, mas como é uma estrutura tridimensional, e o eco, para reconstruir ele totalmente tridimensional, ainda não é o instrumento mais preciso, e isso foi derivado da tomo, né? Então, nós temos as morfologias diferentes do apêndice, e que isso mas para que eu tenho que saber morfologia de apêndice? Porque isso tem impacto na formação de trombo e nos eventos, nos AVCs decorrentes, né? Então, tem couve-flor, aqui que não é infrequente. Nós temos a chicken wing, ou asa de galinha, depois essa biruta, ou windsock, cactus, perdão, e couve-flor aqui no final. Então, quando a gente imagina qual é o que é mais lisinho e o que faz menos AVC, é o chicken wing, né? Aquela asa de galinha é o que está menos relacionado com AVC, e o couve-flor e o cactus, que são até parecidos, essa estrutura multilobulada, cheia de locais, além de apêndices, é como se tivesse subapêndices ou a divisão do apêndice. Então fica bem intuitivo, e se comprova na prática que a presença do chicken wing dá 3 ou 4 vezes menos AVC do que o não chikungunya. Então, quando soma um windsock, principalmente cactus e couve-flor, se esse paciente tiver essa morfologia, ele tem um risco ainda maior de AVC do que o chikungunya, e o que não é incomum. Algumas questões aqui, eu volto para o lado clínico. A gente sempre imagina que a descontinuação da varfarina foi resolvida quando a gente pensa que substituiu pelo NOAC. Olha, isso é trabalho do Rely, do Rocket, Aristotle, Engage, usando desde apixaban até indoxaban, da bigatran, etc., mostrando que
o abandono do NOAC não é tão inferior assim ao abandono da varfarina, chegando de 16% a 34%, né? Então, isso em traio, controlado. Imagina na vida real os pacientes que ficam susceptíveis. Outro problema que a gente acha que o NOAC resolveu foi o de sangramento maior. Em teoria, eles diminuíram o sangramento que é intracerebral como o grande impacto deles, mas ainda, mesmo assim, quando a gente pega aqui o NOAC em verde, ele sangra menos do que varfarina, mas nós estamos aqui de 3,5% até 6,2% ainda de sangramento. Agora tem um inibidor seletivo do fator 11 que está sendo testado e talvez diminua um pouco mais o sangramento para em torno de 2% a 3%, mas nós não estamos trabalhando com sangramento zero. E não é só sangramento que indica a oclusão do apêndice, também é a falência dele. Tem paciente que mesmo com NOAC, mesmo com varfarina, tem AVC. Ele não é um medicamento 100% eficaz, como nenhuma terapêutica que a gente tem em medicina o é, né? E aí vem o que o Maurício falou e o que nós colocamos como indicações clássicas para a oclusão do apêndice atrial, que seria alto risco de AVC, a primeira coisa, ele tem que ter um chá de Vasco pelo menos maior que 12 para homem e para mulher maior que 3. Ter tido sangramento em uso de anticoagulante oral, o NOAC ou varfarina, AVC apesar de OCA ou varfarina, então isso daí é o ponto-chave. Ele tem intolerância, resistência ou incapacidade de utilizar essas telangiectasias, essas doenças cerebrais associadas a sangramento, que a gente vê sangramento espontâneo, que não pode tomar anticoagulante. Desejo do médico ou do paciente, isso aqui é coisa muito mais para americano do que para a gente. Com essa dificuldade de reembolso, isso aqui é algo muito pobre de indicação, né? Contraindicação, a principal seria o paciente que tem um baixo risco de AVC. Seria aquele que tem um chá de Vasque abaixo de 1, por exemplo, de 1 ou menos, ou 0, em que é discutível a anticoagulação, imagina fechar o apêndice, né? Doença vulvar estenose mitral é complicado, porque apesar de você fechar o apêndice, como tem a doença da válvula mecânica ou estenose mitral, você teria que dar pelo menos metade da dose do anticoagulante, isso é uma contraindicação relativa. Outras é válvula protética, como a gente falou, e isso aqui deixa de ser e até passa a ser uma indicação. Presença de trombo no átrio esquerdo. Se esse trombo for no meio ou lá no fim do apêndice, ou com as próteses novas, é possível fechar, e algumas séries já mostram que é melhor você fechar do que você manter com anticoagulante ou aumentar o regime de anticoagulante nesses pacientes. Então, trombo deixou de ser uma contraindicação formal, é relativa, em alguns casos até uma indicação. Tumor, infecção ativa, são contraindicações, né? Então, seriam, em geral, pacientes com FA não valvar, que fique bem claro para o clínico, aqui não é apologia, é uma terapia de substituição, aqueles que têm alguma contraindicação para o uso de anticoagulante oral, seja qual for a classe. Pacientes com FA não valvar, com contraindicação para anticoagulante oral, então vocês deveriam pensar nisso. E aí o mundo real, e chama a atenção do que o Maurício falou para a gente, né? De maneira geral, nesses pacientes do registro do Amulet, que foi feito, que é uma prótese disponível aqui no Brasil, muito boa, dados de mais de 1.000 pacientes consecutivos nesse registro, mostrando que pacientes que tinham sangramento prévio maior foi a principal indicação, ou que tinham Hasbled muito alto, que tinham FA e colocaram stent e o clínico ficava com medo de tanto droga para esses pacientes com risco de sangramento. E aqueles que tinham AVC em uso de varfarina, que tinham algum sangramento pequeno, doença hepática ou renal, o INR lábio, risco de queda, que o Maurício falou, e eu colocaria outro aqui que não está, que é a fragilidade, né? Que estaria intrínseco ao risco de queda, mas fragilidade não é só queda, né? Fragilidade entra o risco dele por ser frágil, por ter um monte de coisa de não tomar a medicação, de não ser aderente, e aí vai. Então, eu diria que ao invés de chamar de risco de queda, vamos tentar colocar no pacote de fragilidade. O seu idoso tem uma cabeça muito boa, mas é frágil,
Então, será que não é um paciente bom para a gente pensar em oclusão do apêndice atrial? Então, isso vale a pena checar. Os principais estudos comparando aqui anticoagulante com NOA, que isso derivou principalmente do PROTECT-AF, que é um estudo que comparou varfarina com o device que é o Ótima da primeira geração, que não é o melhor dispositivo. Hoje você tem o Ótima Flex, que já é um dispositivo muito bom, é um dispositivo semelhante ao Amulet e Lambre, que são 3 dispositivos que a gente vai mostrar, e mesmo assim, o que é que eles foram desenhados? O trial foi desenhado, o Privé e o PROTECT-AF, que teve um segmento de 5 anos para avaliar a não inferioridade do dispositivo. Mas, ao longo do tempo, quanto mais anos isso passa, mais o dispositivo está associado a menos eventos adversos e a varfarina continuava com evento adverso, claro, produzido pela hemorragia, pelo sangramento. Mas isso teve impacto, gente, não só em redução de sangramento. Claro que quem estava em uso de anticoagulante, aqui a varfarina, tinha um risco maior de ter evento hemorrágico, e esse risco não existia no grupo que fechou a apêndice atrial, ou produzido, não era produzido pelo dispositivo. Não preveniu evento isquêmico de maneira significativa, mas ele preveniu, derivado dessa diminuição de AVC hemorrágico, diminuiu AVC debilitante e AVC fatal. Então, a mortalidade por todas as causas foi reduzida, e o sangramento maior também é reduzido quando você pensa no dispositivo. Claro, eu tiro aquilo que sangra e coloco algo mecânico para tampar o apêndice atrial. Aí as pessoas dizem, mas não reduziu o AVC isquêmico. Para o paciente, não interessa se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, interessa se é um AVC. Sangrou ou não, no fim das contas, ele pode ter sequela e ele pode ter morte. O AVC hemorrágico ele é extremamente relacionado à mortalidade, tanto que aqui teve um impacto com a redução de todas as causas de mortalidade. Então, o grande impacto é prevenção. Na hora que eu substituo, eu não tenho mais evento hemorrágico, eu diminuo drasticamente a chance de AVCH e, inclusive, a mortalidade. Aí vocês poderiam perguntar, mas isso é comparado com varfarina? O Prague 17, o Praga 17, ele comparou isso lá nos países nórdicos, o uso do apêndice, a oclusão do apêndice atrial esquerdo em vermelho versus o DOA, que o mais usado era o apixaban, e ao longo aqui de 30 meses isso teve significância estatística com aqueles mesmos endpoints mostrando uma redução de todas as causas de AVC e com a tendência de redução, inclusive, de mortalidade, que é algo que é extremamente relevante. E agora nós temos vários estudos em andamento comparando NOAC com a oclusão de apêndice atrial esquerdo. Existem várias próteses disponíveis no mundo. No Brasil, nós temos, eu vou para frente, depois eu volto, essas 3 próteses aqui que seriam as mais utilizadas, que seriam a Lambre, o Amulet, o Ótima Flex e a Lambre, que são as próteses que nós 3 próteses que nós dispomos aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil. É provável que cheguem mais, mas essas são as mais estudadas, principalmente a Amulet e a Ótima. A Ótima Flex é o que nós temos aqui no Brasil. Para os intervencionistas, o tamanho vai de 20 a 35, passa em bainha 14 frentes. A Amulet vai de 16 a 25, passa entre 12 e 14 frentes, em 12, e a partir da 28 até a 34 vai em 14 frentes. Então, nós temos um range muito grande de apêndices que podem ser fechados com essas próteses. E quando a gente soma com a Lambre, que tem um perfil mais baixo, que passa em bainha 8 ou 10 frentes, a gente chega até tamanhos de dispositivos de 36, ou seja, a gente fecha apêndices pequenos até apêndices muito grandes. Eu diria que hoje 90% dos apêndices podem ser fechados com esses dispositivos. Aqui é muito para ecocardiografista, é também para o intervencionista, a escolha da prótese como é feita, cada prótese tem uma maneira de se escolher. Para a Amulet, nós precisamos ter uma profundidade mínima de pelo menos 12 milímetros.
para Amplatz é básica, perdão, para o Ótima era o dobro da profundidade, eu tinha que ter o dobro da prótese, eu tenho que ter uma profundidade semelhante ao tamanho, quer dizer, se eu tiver uma prótese aqui, número 16, eu teria que ter 32 de profundidade, ou 2 vezes esse valor da abertura do apêndice atrial esquerdo. Com a Flex, isso diminuiu, ela é mais curta, eu não preciso ter necessariamente o dobro da profundidade da abertura. É importante ver a artéria circunflexa, que seria, em geral, a minha landing zone, e para as próteses que a gente tem o disco associado, nós precisamos ver a abertura também, e a crista lateral esquerda, para que a gente coloque essa prótese de maneira geral acima da crista lateral esquerda, o disco. Então, como vocês podem ver nessa figura, nós temos aqui a Ótima Flex, que é um sistema de plug, e a Amulet e Lambre tem um sistema parecido, que é um lobo mais um disco, que seria um mecanismo duplo de proteção, sem que a gente tenha os estudos mostrando uma grande vantagem de uma sobre a outra. Então, de maneira geral, as próteses de lobo e disco, que seriam a Lambre e a Amulet, e a prótese só de plug. Para os ecocardiografistas, para cada prótese a gente tem um screening ecocardiográfico de 0 a 45, 90, 120 para o Ótima. Para a Amulet, 30, 60, 120 e 150 são os ângulos de corte do transesofágico que ajudam na monitoração do implante. Seleção e monitoração. Todas as medidas devem ser feitas em pelo menos 4 planos diferentes para que a gente não tenha dissabores na hora do implante. A gente encerra, está bem próximo de encerrar, eu sei que da hora a gente tem um compromisso até às 8, né? Mas um grande estudo comparou cabeça a cabeça, que foi o Amulet ID Trial, comparando o Ótima com o Amulet. O pessoal da Ótima reclama, porque aqui a maioria dos pacientes foram tratados com o Ótima antigo, não o Flex, mas quase 1.000 pacientes nos 2 grupos, e de maneira geral, o que se viu foi diferença não em desfecho clínico, mas em redução do jato. Quando eu fecho um dispositivo, eu tenho que ter certeza que não tem um shunt residual. E esse shunt residual, o ideal é que seja abaixo de 3. Antigamente se achava que abaixo de 5 era suficiente, hoje não é aceitável acima de 3 milímetros, que isso facilita a formação de trombo no dispositivo. E nesse aspecto, a Amulet teve um pouquinho mais de eficácia significativa, ele reduz os shunts acima de 5 e os shunts também acima de 3, entre 3 e 5, ele é mais efetivo na oclusão, talvez por esse mecanismo duplo de fechamento, de plug e de disco associado. O Ótima é só o mecanismo de plug, mas o Ótima Flex parece que reduziu essa desproporção. Aqui para ilustrar para vocês como é que o procedimento, de maneira geral, é feito, a gente calcula o orifício, a land zone, que aqui está a circunflexa, marcando para a gente, e a profundidade. A partir daí, se calcula o tamanho da prótese, tem tabelas que você, de acordo com a land zone, você aumenta 2 a 3 milímetros o tamanho da prótese para que ela fique firme e não embolize. Além disso, essas próteses têm essas garrinhas, que são os hooks, a gente entra sob forma de bola, depois abre o lobo, esses hooks aqui, ou essas garrinhas, se agarram na região de trabécula, principalmente, e por último, nesse caso aqui, a prótese que tem um disco, a gente desatarracha e fica com um duplo mecanismo. Inicialmente tem algum shunt intraprótese, depois isso é selado pela trombose do apêndice, pela endotelização que ocorre nesses dispositivos, né? Então, essa é uma maneira simplificada de mostrar. E aqui a gente passa por a ilustração de um caso clínico, onde a gente finaliza essa apresentação. E aqui eu queria chamar a atenção, principalmente para o pessoal da clínica, a resistência, esse caso não é pelo desafio técnico, mas pela história desse paciente, de como a gente é resistente a tratar, a indicar o procedimento. Então, um paciente em 86 anos, lembro para vocês que
Toda vez que eu pego alguém idoso, eu devo fazer a seguinte pergunta: qual é a expectativa de vida? Ele tem 1 ano de expectativa de vida, então eu posso fazê-lo. Ele tem 2 anos de expectativa de vida ou mais, então necessariamente é um candidato a fazer. 86 anos com FA crônica, teve um AVC embólico em julho de 2020. Aí, a partir daí, ele começou a usar anticoagulante, em uso de NOAC, ele teve um AVCH 1 mês depois, veja que coisa catastrófica, AVCI, depois AVCH. Mesmo assim, foi feito, não foi chamado, a gente não foi chamado para fechar o apêndice desse paciente. Eles mudaram o NOAC, seguraram o paciente com medicação, até que ele teve Covid em dezembro de 2020. Segurou a Covid, em janeiro, aí ele foi internado com hemorragia digestiva, o HbHT dele caiu bastante. Era um paciente que tinha hipertensão, insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, diabetes, hipotiroideu, Charles Vasquez de 6. Não tem aqui o cálculo do Hasbled, mas era já tinha sangrado bastante. É claro que é um Hasbled alto também. E a partir daí, vejam, dessa saga toda, ele talvez aqui, o AVC embólico, quando tivesse tido um hemorrágico, nós devíamos ter sido chamados. Ele resistiu à Covid, precisou de um sangramento digestivo para poder ser lembrado que um paciente que deveria ser tratado de maneira não farmacológica, né? E aqui foi feito o ecocardiograma basal para ver as medidas, né? Aqui nós temos a landing zone, quer dizer, a profundidade, 12 milímetros, e aqui a landing zone é a artéria circunflexa aqui, na crista comadínica. A gente faz isso em diferentes ângulos, 30, 60, 90, 120, de maneira geral, 0, 45, 90, 120, 150, dependendo da prótese. De novo, a circunflexa, a profundidade. Esse paciente a gente viu que era bilobulado, então um paciente, além de tudo, tinha um marcador anatômico de maior risco. Não era o clássico chicken wing ou wing só, que era um apêndice bilobulado. E aí foi feito todo o cálculo, a gente tenta fazer a reconstrução em 3D para achar a medida mais aproximada, achamos 23 aqui pelo eco, em todas as medidas, fazendo a média com o 3D. Lembro dos senhores que esse é um paciente que, quando entra na sala para fazer a punção transeptal, ele é um paciente que tem que estar bem hidratado. A pressão do átrio esquerdo deve estar acima de 12 para que as medidas sejam confiáveis. Quando vocês fizerem eco lá no consultório, hidratem bem, de preferência de manhã, para que o paciente não tenha muito tempo em jejum e que a gente não subestime o tamanho do átrio. Na hora que você põe uma prótese no apêndice pequeno e que o paciente começa a hidratar e que aumenta a pressão do átrio esquerdo, o tamanho do apêndice cresce e a prótese emboliza. Então, é fundamental que a gente tenha essa medida de pressão do átrio esquerdo, né? A punção, para que a gente faça, tem que ser na região ínfero-posterior, isso é muito importante para o ecocardiografista. Então, de maneira geral, a fossa oval está aqui dividida e nós vamos pegar essa região inferior da fossa oval, cada procedimento tem um. E por que a gente faz isso? Quando eu entro na região ínfero-posterior da fossa oval, eu aponto diretamente para o apêndice atrial esquerdo. Em geral, é oposto. O apêndice atrial esquerdo ele é superior e é anterior, então eu faço posterior e inferior para atacar aquela estrutura. E isso, do ponto de vista anatômico, é simples. O que é que a gente costuma fazer? É fazer no corte bicaval a cava superior, eu me afasto da cava superior e vou em direção à cava inferior. E aqui, como quase todo procedimento em estrutural, eu sempre me afasto da aorta. A aorta não é bom. Tanto que o ângulo de ataque é ruim, a aorta é sempre anterior, eu vou oposta à aorta, então eu vou para o posterior. Oposta à cava superior em direção à cava inferior. Então, ínfero, posterior, e aí eu consigo achar, e aqui dá o ângulo do bicaval para achar, o ecocardiografista domina muito bem, a gente só pede, põe bicaval, depois põe eixo curto, e daí escolhe o ponto da punção. Usa-se a agulha BRK, BRK1 e vai, entra com o pigtail, a gente faz injeção, viu que esse apêndice é bilobulado,
fazemos novas medidas, o que é importante para confirmar, achamos que era 23, o paciente estava bem hidratado, e a partir daí a gente faz a seleção do dispositivo, a Landizone entre 22 e 25, a gente escolhe um dispositivo 28, passa na bainha 14 frentes. A profundidade mínima que a gente requer para esses dispositivos é de 12 milímetros. Isso tem uma tabela, eu não sei decorado isso, eu consulto sempre. Foi utilizada essa prótese, que é o amuleto, que tem um lobo, as garras, o hooks e o disco. Isso aqui a gente já viu, entra a bolinha, libera o lobo, depois que libera o lobo, você mantém tensão no cabo, empurra um pouquinho e puxa a bainha até abrir o disco. Não é uma técnica complicada para o Maurício, para o pessoal aí que faz CIAS, que faz FOP, isso é praticamente uma mão na roda, só muda aqui a punção transeptal, e que também o Maurício contou que vocês fizeram ontem um valve em valve mitral. Para quem faz valve em valve mitral, a punção é muito parecida também. Aqui o implante dela vista pela fluoroscopia, o implante visto aqui pelo ecocardiograma. A gente vai liberar aqui o disco, que é a porção final, o lobo já está preso, isso é o que fixa o dispositivo no apêndice atrial esquerdo. Isso aqui é o disco, é um tampão adicional. Existem maneiras de você checar esse implante, claro que tem vazamento inicial, a melhor maneira de checar esse implante é através da ecocardiografia. Cada dispositivo tem suas características, de maneira geral esse lobo tem que estar comprimido para que você saiba que ele tem alguma tensão, ele não pode ficar como um pneu reto, ele tem que ter compressão. Ele tem que ter uma separação do lobo do disco, que é esse 2. O item 3, ele tem que estar formando essa convexidade, ele não pode ficar reto, isso é importante. Ele tem que manter esse eixo alinhado do lobo com o disco. E aqui algo que é muito importante é a circunflexa. 2/3 desse lobo tem que estar atrás da circunflexa. Se ele ficar um pouquinho à frente da CX, essa prótese vai embolizar. Então, antes de você liberar, que é isso que a gente fez aqui, está sendo feita a liberação. Antes de liberar, nós temos que checar tudo isso. Se não tiver adequado, reposiciona. Se tiver algum shunt, algum vazamento lateral visto aqui no eco, a gente também vai e reposiciona a prótese, principalmente quando esse shunt é acima de 3 milímetros. Aqui a gente viu que não tinha nenhum shunt, e aí foi feita a liberação da prótese. Alta hospitalar, DAPT. Isso talvez seja a grande vantagem. A partir de agora, o FDA aceitou isso num trabalho que teve no TVT, e que você não precisa mais da anticoagulante, faz DAPT, e depois de 1 ano você pode manter somente com clopidogrel. Claro, tem complicações vasculares, hematoma, fístulas arteriovenosas, sangramento no local de punção, perfuração cardíaca ou tamponamento, embolização de dispositivo, trombo de dispositivo, AVC. Mas eu chamaria a atenção dos senhores o seguinte: hoje a taxa de complicação é abaixo de 1%. A taxa de perfuração e de tamponamento é em torno de 0,5%, ou seja, é muito baixo. Isso, em geral, está mais baixo do que as complicações que a gente tem para TAV, e a gente faz TAV para caramba, provavelmente 2, 3 TAVs aí vocês fazem ou mais por semana nos hospitais de vocês. E, no entanto, esse que é um procedimento que tem um impacto muito grande na qualidade de vida, na prevenção de um novo AVC, que às vezes é debilitante, e de complicações hemorrágicas atreladas ao uso de anticoagulante, a gente usa tão pouco, né? Aqui, eu acho que eu finalizo mostrando exatamente isso, são as complicações associadas com a curva de aprendizado, com a experiência toda. Hoje nós temos uma morte relacionada ao dispositivo de 0,06, a embolização muito baixa, e a quantidade de tamponamento e tudo também bastante aceitável, eu diria que hoje abaixo de 1%. Aqui, claramente, está relacionado ao que o Maurício falou no início.
quando se faz poucos procedimentos, se tem mais complicações. À medida que o centro pega experiência, e o centro lá do colega de Cleveland, do Dalan, que tem uma experiência absurda, pode ter certeza que eles trabalham com 0,5% a 0,7% de complicação no máximo. Mensagens finais, FA é a principal responsável por AVC, AIT, e algo que eu não falei, peço desculpas, mas o déficit cognitivo, pacientes que têm AVC assintomático, muito frequentemente está relacionado à fibrilação atrial, e esses micro-AVCs ou AVCs pequenos de repetição leva ao que é uma demência que não é que é produzida por fibrilação atrial e microtrombo, né? O anticoagulante oral ainda é o tratamento de escolha para prevenção desses eventos cerebrovasculares. Para os casos de falência do anticoagulante oral ou incapacidade de uso ou oclusão do apêndice, é um procedimento seguro, eficaz, capaz de prevenir AVC e em pacientes com contraindicação ou falha para NOAC. E com isso eu encerro, e se sobrar tempo e vocês não me interromperam, eu acabo falando muito, a gente pode ainda discutir alguma coisa aí com vocês. Fiquem à vontade, viu, Fernando? Muito obrigado, Zé Ayrton. Aula excelente, já tem aqui vários elogios no chat. E vamos abrir aí para a turma. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu tenho minhas perguntas, mas vou deixar para daqui a pouco. Bom, deixa eu perguntar então, já que ninguém se manifestou. Zé Ayrton, e o papel da angiotomografia na avaliação desses pacientes? O senhor falou bastante de eco, mas o senhor usa ainda? É mais fidedigno? Não precisa? O que o senhor acha? Então, essa pergunta é muito boa, Fernando. Eu uso quase sempre. O problema maior é que, às vezes, o paciente está internado e, não raro, o paciente tem disfunção renal. Então, nesse subset de pacientes, a gente faz só com eco. Se o paciente é eletivo e tem uma função renal aceitável, eu costumo fazer sempre a angiotomografia. Isso é igual à TAV. A recomendação sempre que eu dou é fazer de manhã com o paciente bem hidratado para a gente não ter surpresa. Existe alguma variação de tomo com eco de 1 para 2 milímetros, mas que de maneira geral é muito pequena, mas para o planejamento é muito bom. Você vê a forma do apêndice, mede com precisão a profundidade, eu acho que é uma ferramenta hoje indispensável, né? Mas com ecocardiografia, Verenda, esqueci o nome, Verena. claro, a Verena pode até falar de outra forma, mas eu acho o eco muito bom, é uma ferramenta imprescindível para o implante, mas a angiotoma agrega valor e é extremamente recomendável você fazer antes. E outra coisa, sabe, Verena? O eco, infelizmente, é você que tem no seu aparelho, que mexe para cá, para lá. E se você não fizer uma boa aquisição, quer dizer, você faz, mas vamos lá, um colega não fez uma boa aquisição, você fica dependendo da informação. A angiotomo, você pega ela, joga no Horus ou Osirix e faz todas as medidas e entra com o procedimento na cabeça. Então, acho que esse aspecto é extremamente relevante, viu, Fernando? São complementares, né? Sim, sim. E, Zé Ayrton, antigamente a gente precisava de anticoagular 30 dias, né? Com os do Ottman só, dos outros nem tanto. Hoje, com o Ottman Flex, caiu por terra, é só dupla terapia 1 ano. Então, esse daí é um negócio, se você for buscar nas diretrizes, ainda colocam o protocolo do Ottman era de 30 a 45 dias de você manter a anticoagulação, o que é algo insano, né? Você está fazendo o procedimento para quem não pode tomar anticoagulação e você tem que correr esse risco durante esse período. Um monte de serviço começou a fazer off-label DAPT, depois veio os registros, o Amulet já faz com DAPT e agora, recente, no TVT, foi publicado um grande ensaio com o Ottman Flex, mostrando segurança e até uma redução de eventos de complicadores, o que é esperado com DAPT, e a recomendação hoje é DAPT, e provavelmente na próxima diretriz já vai estar incorporada e tudo, acho que o FDA já incorporou. Mesmo para o Ottman Flex, você faz DAPT, no dia seguinte já é DAPT. 1 ano. DAPT 1 ano e depois você mantém com um só. Isso. Ótimo.
Uai, pergunta a gente tem um monte, né? Aqui, se a gente for falar, a gente Não, mas fica até mais eu acho tarde. que esses são os aspectos mais relevantes, né? Que eu acho que acho que você puxou, que é do papel da angiotomo na seleção dos pacientes, que eu acho que é extremamente válido. Depois, o que é que eu faço com o paciente depois, como é que eu sigo aí para a Verena. De maneira geral, 6 meses após, vale a pena um ectoesofágico. Se você não tiver shunt nenhum, tá ótimo. Provavelmente, o período de DAPT deve ser encurtado para 6 meses, mas a gente não tem dado suficiente para isso. Se você tiver shunt até 3 milímetros, você tem que continuar monitorando esse paciente, aí talvez o DAPT tenha que ser mais tempo. E se você tiver um shunt maior que 5, a recomendação é que você feche esse shunt lateral e use um plugzinho lá, para que esse vazamento incomoda. Certo. Pode dar trombo associado ao device, sabe? E uma coisa que tem aumentado muito também, Zé, é a história desses pacientes com FA paroxística irem para ablação da FA. Faz junto, faz depois, fecha primeiro. Então, o grande problema as punções são diferentes, tem alguns grupos fazendo isso simultaneamente. De maneira geral, a gente aumenta custo, aumenta tempo de procedimento e aumenta risco. Lembrar que a ablação não é um procedimento isento de problema, a gente tem visto algumas estenoses de veia pulmonar associada à ablação. Então, eu costumo dizer que se você faz o apêndice e você pensa na ablação depois ou em tempos separados, um procedimento, uma punção ou um procedimento não atrapalha o outro. Tem sido uma tendência no grupo de eletrofisiologistas, para a gente da intervenção que não lida com a ablação, talvez até pela zona de conforto, seja fazer em tempos diferentes. Ótimo. Aí Até porque, se fizesse a ablação e tirasse o risco, mesmo em ritmo sinusal, a maioria dos pacientes são mantidos com anticoagulante, pelo risco da recidiva e pelo sincronismo atrial, por um monte de coisa. Então, se fizesse a ablação e você tirasse o risco, a necessidade de anticoagulação, você faria primeiro e você poderia evitar um procedimento, mas você não evita isso. Então, é provável que os dois procedimentos andem juntos, né? Lembrando só que para a ablação tem alguns critérios e para aqueles átrios gigantes e FA de longa data, a ablação deixa de ser eficaz, a ablação é boa para os pacientes mais jovens, com átrios menores. Então, é onde você pensa no evento combinado, talvez, naquele paciente de risco mais baixo, com átrio esquerdo não tão grande e que a ablação está empregada, aí você pode pensar num procedimento combinado. Para aqueles mais idosos de átrio gigante, em geral, nem o eletrofisiologista gosta de fazer, né? Jair, só posso fazer uma pergunta? Quantas você quiser. Com todo o gabarito do senhor, presidente da SBC, com toda essa expertise, como é que o senhor está fazendo com as fontes pagadoras aí no Espírito Santo? Porque a gente sabe do custo, está judicializando, como é que o senhor tem feito? Tá, eu só não consegui identificar quem que está falando aí, fazendo a pergunta. Frederico, sou hemodinamicista aqui. Oi, Frederico, Fred. Vamos lá. Aqui na Unimed, a gente conseguiu um acordo com eles que, como é um procedimento de custo semelhante a uma CIA ou coisa parecida, eles não têm, passa por uma câmara técnica e eles pagam, custeiam. E como a Unimed aqui dita a regra, acaba que esse não é o nosso empecilho, que é o pagamento do apêndice atrial. O empecilho nosso é a indicação, que é baixa. O referenciamento do paciente é baixo. Essa semana eu conversei com um amigo, a gente tinha feito uma alcoolização septal, era a segunda em 2, 3 meses. Cara, nós estamos fazendo 2 alcoolizações septais e nesse período nós não fechamos nenhum apêndice. Não tem apêndice atrial para fechar aqui nesse hospital? Assim, então, ele começou a rir e disse, é porque vocês têm medo de sangramento, a gente não tem. Então, de maneira geral, é isso. O clínico, ele gosta de lidar com vou trocar por dor. O reembolso aqui, Frederico, não é muito problemático, viu? Que bom. E uma outra
opinião, só aproveitando a provocação do senhor, uma vez o doutor Gustavo Licurgo veio conversar conosco aqui em Goiânia, e ele falou que a importância do Heart Brain Team, né? Que a gente tem que tentar buscar esses pacientes. O doutor Marcos Tadeu, hoje, meu sogro do meu filho, não está aqui na apresentação, mas é o tipo de coisa que a gente tem que pesquisar esses pacientes na UTI. O paciente que sangrou, o paciente que fez um AVC hemorrágico, é esse paciente que a gente tem que, né, drenar e dirigir para o cardiologista clínico já com ressalva, ó, esse aqui é um bom candidato. E aí o cardiologista clínico, com toda essa informação que o senhor passou para a gente, orientar para a gente, né, fechar esse apêndice, né, que é uma estratégia brilhante. Eu mesmo tive uma paciente com estenose aórtica valvar e FA, ela sangrou umas 4 vezes, a gente tentou judicializar, nem a TAV eles não orientaram. Aí ela pegou Covid e faleceu uns 2 anos. Uma pena. Então, isso que você está falando, Fred, talvez seja o ponto-chave. Aqui no hospital, isso pegou muito bem para a FOP. FOP, a gente tem um time extremamente integrado de AVC, que tem unidade de AVC, eles triam bem os pacientes de FOP, a gente tem um volume muito bom. FOP pegou no Brasil todo. Eu acho que a apêndice atrial tem uma chance de pegar. Mas aí eu vou dar uma dica que não é minha, é do grupo lá de Recife, onde a gente fez o BSS agora. Paz, eles têm uma estratégia muito boa, porque o que acontece? Além dessa ligação com o neuro, todo paciente que sangra, eles criam um alerta. Tem FA, tem sangramento digestivo, algum sangramento intracraniano dentro do hospital deles, eles criaram um sistema de alerta para que o intervencionista vá checar esse paciente. Então, eles vão lá, checam o paciente, faz eu diria que uma busca ativa do paciente. E talvez seja isso que nas nossas equipes esteja faltando, que é essa busca. É o gastro. O gastro é um fornecedor de paciente grande. Por que isso? Porque ele faz endoscopia, o cara está sangrando. Faz colono, o cara está sangrando. Então, o gastro, de maneira geral, tem que ser informado. Nas nossas reuniões, a gente tem que chamar o gastro para participar, para que ele, opa, eu tenho um paciente aqui que sangrou. Quando nós fizemos o BSS aqui em 2019, em Vitória, a gente fez 6 casos aqui ao vivo. E uma das dificuldades que eu tinha, disse, cara, como é que eu vou achar 6 casos para um evento, já que é tão complicado fazer? Eu comecei a conversar com os gastros das emergências dos hospitais que a gente trabalhava. E foi aí que a gente pegou a maioria dos pacientes. Ambulatório de RNI, quer dizer, o local onde tem... Aí, de maneira geral, porque o paciente está com o eletrofisiologista, mas tem eletrofisiologista que não quer fazer. Então, essa parceria com o eletrofisiologista, com o neuro, com o gastro, com o uro, pessoas que pegam complicação hemorrágica, aumenta o referenciamento. Bom, acho que devido ao avançar da hora, excelente, Zé, liberar o senhor, né? O senhor deve estar ocupado aí, mas eu acho que fica a pulguinha atrás da orelha, fica aí o recado para todo mundo. O paciente está aí, o paciente tem benefício, ele melhora, acho que cabe a cada um de nós procurar, né? E muito obrigado, senhor, pelo tempo que o senhor despendeu aqui conosco, por compartilhar todo esse conhecimento. E já fica o convite. Vou arrumar um paciente para o senhor vir aqui fazer com a gente. Prazer, tranquilo. Tá bom? Tá bom, Fernando. Um abraço, viu? Valeu, Obrigado, Zé. tchau, tchau. Adeus. Tchau, tchau.